Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 4:35. Olha que privilégio, hein? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despediram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Uma passagem muito conhecida, muito lida e de conhecimento, de pregações por vocês aqui que estão conosco hoje. Mas Deus me deu uma palavra rema hoje nesse texto. Você que quer ouvir essa palavra, fique atento ao que o Espírito Santo vai falar, porque o Espírito Santo fala de várias maneiras ao nosso coração. Nós sabemos que no capítulo 4 de Marcos, Jesus, ele vem de uma série de ensino. Jesus vem no capítulo 4, no início, falando de uma parábola do semeador. Ele vem falando depois da explicação da parábola. Depois ele fala da parábola da candeia, do 21 em diante. Do 26 em diante ele fala da parábola da semente. E depois ele fala da parábola da mostarda, do grão de mostarda. E depois, por que Jesus falou por parábolas? Mas aqui no versículo 35 em diante, muda a questão. O que eu entendo aqui é que Jesus, como um bom mestre, como um bom professor, ele está ensinando no capítulo 4 de Marcos. Ele passa algumas lições, e às vezes ele falava por parábolas para explicar o simples, e às vezes ele falava em parábolas para complicar e até para as pessoas não entenderem. Porque Deus é especialista em fazer do complicado coisa simples, e da coisa simples o complicado. A quem ele queria se apresentar, ele se apresentava, e a quem ele não queria se revelar, ele não se revelava. Certas feitas, certas ocasiões, os discípulos chamavam ele à parte para perguntar o que a parábola estava dizendo. E às vezes os discípulos perguntavam por que ele falava por parábola, e a multidão não entendia. Então Jesus tinha meios de ensinar, e aqui no capítulo 4 de Marcos não é diferente. Ele vem ensinando uma sucessão de parábolas, uma sucessão de ensinos. Eu creio que no capítulo 4 de Marcos, Jesus, ele se manifesta como nosso professor, como um bom mestre, como ele é chamado aqui. O versículo 1 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então Jesus, por excelência, ele é um mestre, ele é chamado de mestre. Mas aqui a partir do versículo 35 muda um pouco a lição, porque até o 34 Jesus fala para a multidão. Até o 34 muitas pessoas, ele estava à beira-mar,
E no versículo 1 do capítulo 4 diz assim: reuniu-se numerosa multidão. Então não é uma multidão qualquer, né, Miller? É uma numerosa multidão. Uma multidão que talvez vários saltinhos junto estava ali para aprender a lição do bom mestre. Então, só que o nosso bom mestre, ele tem meios de ensinar. Quando ele quer falar por parábolas, ele ensina a multidão. Mas quando ele quer trazer uma lição mais próxima, ele ensina os discípulos. E quando ele quer ensinar os discípulos, ele faz da melhor forma possível. Então eu penso que até o versículo 34, o mestre está na sala de aula falando de teoria, mas a partir do versículo 35, o mestre vai para a aula prática. E às vezes quando ele fala com um discípulo, ele vai mais na prática do que na teoria. Aleluia. Eu vejo Jesus convidando aqui os discípulos para a continuidade no ensino. Eu falei do semeador, eu falei da candeia, eu falei do grão de mostarda, e eu já expliquei as parábolas da semente, e agora eu vou partir para o ensino prático. Então, a partir do 35, Jesus chama os discípulos para uma aula prática. E você sabe, como um bom discípulo de Jesus, que nós aprendemos muito mais na experiência prática do dia a dia da vida cristã do que na teoria. Muito se fala, muito se prega, muito se ensina e pouco se vive. E é na vivência do dia a dia que nós crescemos. É na vivência do dia a dia que o Espírito Santo ele faz crescer em nós nervos, faz crescer em nós musculatura espiritual, para que nós possamos atravessar os dias que nós temos que atravessar. E entrando então no ensino, o mestre, por mais que nesta passagem ele está praticamente o tempo todo dormindo, né? Ele convida os discípulos para uma aula prática no mar da Galileia, mas ele dorme. O que eu penso aqui é que o mestre nos ensina até quando dorme. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Deus te abençoa, Deus trabalha. Mas aqui, enquanto ele dorme, ele também tem muito a nos ensinar. O mestre nos ensina em silêncio. E quantas vezes nós, passando por algumas batalhas na vida, algumas situações na vida, olhamos para a esposa, olhamos para o irmão do lado, olhamos para os irmãos, e nós perguntamos a nós mesmos, às vezes, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou sair dessa situação? O que Deus quer falar comigo? E às vezes Deus faz um shhh. Deus fala em silêncio. Aleluia. Fico pensando a vida de José, né? O cara que sonhou 2 sonhos poderosos, revelação do sonho em seguida, dizendo que olha, eu sonhei com isso, com aquilo, e Deus me mostrou que vocês vão estar encurvando diante de mim. Até certa altura só lição, só teoria. É muito bom fazer uns cursos de teologia, é muito bom fazer uns treinamentos, é muito bom você se aprofundar. Mas quando o mestre nos chama no tete a tete, nos chama para a experiência, ele nos chama para caminhar na tempestade. E a Bíblia diz que ele é um Deus que caminha conosco no vale da sombra da morte. Então Jesus é aquele que não nos tira da tempestade, mas ele anda conosco na tempestade. Ele anda conosco quando a fogueira é aquecida 7 vezes mais. Ele anda conosco quando os leões rugindo dentro da cova querem nos tragar. E como disse Davi, lá no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Deus é um Deus de experiência. E aqui, como eu disse, do versículo 1 do capítulo 4 de Marcos até o 34, ele ensina por parábola. Mas do 35 em diante, ele faz aula prática. E quem de nós já não estudou aula prática na escola? Maravilhoso, né? Você sai da teoria e vai para a prática. Mas aí, eu vou dizer uma coisa para você, o que Deus tem nos ensinar hoje. A vida cristã, posso dizer que é uma felicidade. A Bíblia garante que a vida cristã é uma felicidade, mas a Bíblia também garante que não é facilidade. Muita gente talvez procure uma igreja, talvez procure uma orientação
denominacional, um pastor, uma liderança, com as suas dificuldades, talvez levados por muitas pregações, né? De autoajuda que nós vemos na internet hoje aos montes, muitas vezes levado por alguns ministérios, talvez, onde diz que servir a Jesus é pão com Nutella, né? Servir a Jesus é melzinho na chupeta, servir Jesus é mamão com mel. E aqui Jesus nos ensina totalmente o contrário. Por quê? Porque o evangelho é felicidade, mas não é facilidade. E quando o mestre nos chama para uma experiência pessoal, para uma aula prática, então a coisa tem muito a nos ensinar. E aqui Jesus chama os discípulos para uma aula prática. 4:35, ele vai para o mar, ele chama os discípulos assim, ó, seguinte, vamos comigo, nós vamos para uma aula prática. Mas aonde, Senhor? A aula prática será em alto mar. Aleluia. A aula prática será num lugar onde vocês estão acostumados, porque nós estamos no mundo. A Bíblia diz, Senhor, não peço, e a oração de Jesus foi, Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Muitas vezes mundo na Bíblia é comparado ao mar revolto. Muitas vezes mundo é comparado ao mar. Multidões, né, é comparado ao mar. Muitas pessoas é comparado ao mar. Então eu posso trazer aqui uma interpretação que Jesus chama os discípulos para colocá-los num barco em alto mar. A experiência que ele chama é para caminhar no meio da multidão, no meio do mundo, no meio do movimento das águas. É aí que Jesus testa o discípulo. Aleluia. É fácil ser discípulo até o 34, na teoria. A partir do 35 é que a coisa muda, porque as experiências que ele tem conosco são experiências que às vezes mudam e nos levam a mudar alguns conceitos, tira algumas coisas de dentro de nós para fora. E aqui eu fico apaixonado pela Bíblia, quando diz assim, naquele dia, sendo tarde, disse, passemos para outra margem. Então, muitas vezes a Bíblia compara que nós somos um barco, e nós até cantamos, né? A Bíblia, nós até cantamos alguns louvores, né? Que nós somos um barquinho andando em alto mar. E aqui eu imagino que o barco é a igreja aqui, nesse texto. O barco é você, o barco sou eu, caminhando no meio da multidão, no meio do mar revolto, no meio do mar. Aonde você está todos os dias da sua vida, trabalhando, estudando, produzindo, sendo patrão, sendo empregado, sendo marido, sendo esposa, sendo filho, sendo pai, no dia a dia em que ele nos leva para uma experiência. Então, nessa experiência, muitas vezes, a coisa, como eu já disse, ser cristão é uma felicidade, mas não é uma facilidade. Então, nesse texto, ele conduz os discípulos para o ensino, e às vezes o mestre se cala. E aqui, quando ele diz assim, só que algumas lições aplicando esse texto, eu já tiro desde o início da leitura do 35. Sendo já tarde, disse, passemos para outra margem. Se Jesus está convidando para você, no seu caminhar, para passar para outra margem, eu quero dizer uma coisa para você aqui. A passagem não vai ser fácil, mas tem uma garantia aqui. A primeira promessa do texto é que você vai chegar do outro lado. Aleluia. A caminhada não vai ser fácil, mas você vai chegar do outro lado. O caminho, né, como o nosso querido Claudio Honor aqui, o mestre nas estradas do Brasil, o caminho nem sempre é fácil, Claudio Honor. Nem sempre tem pouco pedágio, nem sempre é mão dupla, né? Pista dupla, né? Nem sempre é uma pista toda sinalizada com segurança, nem sempre. Às vezes é cheio de buraco, às vezes é sombria, às vezes é cheio de perigo, cheio de curvas, cheio de subida, descida, cheio de coisas novas, cheio de experiências novas. Mas uma coisa é certa, Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse, nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. E outra coisa que eu aprendo nesse texto, se ele garante, a primeira promessa para você hoje é essa. Você pode estar passando por uma tribulação momentânea, você pode estar passando por uma situação de dificuldade e de crise, mas se você continuar
com o mestre dentro do barco, ensinando a lição. Aleluia, você vai entender isso daqui a pouco, você vai chegar do outro lado. O mundo também, Jesus disse, tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele está dizendo a garantia da vitória. A aflição é no meio do caminho. Eu entendo aqui que Deus nos ensina muito mais no processo do que no propósito. Se você tem um propósito, você vê que o processo é só uma forma de Deus te levar para aquele lugar. E às vezes o processo é dolorido. Às vezes o processo é perseguição, é calúnia. Às vezes o processo é injúria. Às vezes o processo é injustiça. Às vezes o processo não é uma vida tão tranquila, tão abonada, tão abastada. Às vezes o processo é uma família turbulenta. Às vezes o processo é um ministério que às vezes não te entende. Às vezes o processo é uma situação de trabalho, ou uma situação de ser um patrão de uma empresa que ainda não deu certo. O processo que Deus usa, muitas vezes é difícil. Mas uma coisa é certa, você vai chegar do outro lado. Enquanto Ele estiver no seu barco, você vai chegar do outro lado. Aleluia. Outra coisa que Ele nos ensina aqui, está ainda na segunda parte do versículo 35. Passemos para outra banda. Jesus nunca deixa você passar sozinho. Aleluia. Essa é a segunda lição do texto. Você nunca vai passar sozinho. Eu estarei contigo. Isaías que fala, aliás, uma correção, eu gosto de analisar um pouco os louvores, porque às vezes o pessoal canta coisas que não é verdade. E no Brasil tem louvor que vira doutrina, né? Tem louvor que vira ensino e tem ensino que não vira nada. O pessoal questiona a pregação, mas não questiona louvor, né? O louvor fala assim, e se passar pelo fogo? Não, o texto diz quando. É diferente. Se passar é uma possibilidade. Pode passar ou não. E se passar pelo fogo? Aleluia. Isaías fala diferente. Isaías fala assim, quando passar. Significa que você vai passar. Se você não passou, ainda vai passar. Aleluia. Se você já passou, pode passar de novo. Até chegar na outra margem, tem muita coisa para a gente passar. É para você não desanimar. Porque muitas vezes as ondas estão altas, o lugar é fundo, há muitos animais pelo caminho, há muitos buracos pelo caminho, às vezes há injustiça, há irmãos jogando no poço, querendo ter a sua visão, há irmãos vendendo para mercadores, há pessoas colocando você injustamente através das grades, numa injustiça contra a sua vida, mas você tem a visão do trono. O processo é difícil, mas que Deus te honrará, e isso vai acontecer, vai. No capítulo 51 de Gênesis, onde José encontra com seus irmãos, os irmãos apavorados, com medo de José, pegar e julgá-los, botá-los na prisão, até matá-los, porque eles fingiram um homicídio para enganar o pai, para dizer que José estava morto, de tanta inveja que tinham de José. E José olha para os irmãos e diz assim, não foi vocês que me trouxeram aqui para o Egito, foi o Senhor. Aleluia. Então, quando você olha para o processo, entendendo que no final você tem vitória, que no final vai ser bênção para a sua vida, você vai entender que aquilo que está se passando com você é o Senhor que está promovendo. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Essa é a diferença daqueles que são fiéis e os que não fiéis. Essa é a diferença daqueles que estão na presença de Deus e daqueles que não estão. Então no texto, no versículo ainda 35, diz assim, passemos. É a garantia da presença de Deus na sua vida. Ele diz assim, olha, nós vamos por uma lição. Nós vamos por uma lição prática, que é a vida cristã hoje no mundo. A lição prática não vai ser muito fácil, mas eu vou te dar duas promessas antes de nós entrarmos nas águas, antes de nós passarmos pelas turbulências. Primeira, você vai chegar do outro lado, não se preocupe. Como é bom você fazer uma viagem e saber que você vai chegar já. Aleluia. E quem te garante isso é aquele que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. É aquele que diz, eu sou a verdade e a vida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, esse que diz aqui, ele não erra, porque não há sombra de variação nele.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus deu uma palavra, você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. E a segunda garantia que Deus dá, Miller, é que eu estarei contigo. Ele diz assim, ele usa passemos. Ele não disse passarás, passarão, passemos. Ele se inclui na passagem. Deus está com você. E ele diz aqui, e ele nos ensina uma coisa aqui. Se você tiver que passar, passa comigo. Passa na intimidade, passa no relacionamento com Deus. Eu vejo aqui os jovens conosco aqui, muitos jovens adolescentes, e eu penso assim que talvez olhe para a vida e diz, tem muita coisa para acontecer. Aí o William, que é mais experiente, olha para trás e fala, nossa, quanta coisa aconteceu, né? Eu e o Miller um pouco mais, né, Miller? Olha para trás e fala, meu Deus, quanto mar nós já passamos. Aleluia. E o processo não foi fácil, né, Cardenor? Não foi fácil. Para chegar onde nós estamos, muitas ondas, muitos percalços, muitas situações que nós no momento não entendemos, mas tinha uma promessa na nossa vida, como tinha na vida dos discípulos: você vai chegar, você vai passar, porque Ele vai passar com você. Ele promete para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos. E lá no final ele diz assim: eu estarei convosco até a consumação do século. Aleluia. Muitas vezes nós caminhamos como os discípulos do caminho de Emaús, reclamando porque ele está na cruz, porque foi justamente morto. É a fala dos discípulos, mas de repente ele aparece no nosso meio dizendo: paz seja convosco. Aleluia. Porque o teu coração, que quando Paulo fala de paz, muitas pessoas pensam que é harmonia e tranquilidade. Quando ele fala de paz, ele fala de comunhão. E muitas vezes a comunhão com Deus é aquela paz que Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Como pode um homem no lixo da cidade, coçando o corpo com caco de telha, perdendo tudo, desamparado da esposa, até dos amigos, os filhos já se foram, e ele dizer: o meu Redentor vive, ele vai se levantar. Aleluia. E lá no 42 diz assim, que ele começou a conhecer a Deus a partir da experiência. Então, se Deus está dando você uma oportunidade de passar por uma tempestade, de passar por uma situação difícil, é porque Ele quer passar junto para te trazer experiência. Aleluia. É o versículo 35. Aí eu quero prosseguir dizendo: e ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Eu fico pensando muitas vezes, mais uma lição aqui nesse texto. O Senhor nos chama para passar o barco, para passar com o barco, e nos dá uma promessa. Mas muitas vezes, durante a caminhada, não é fácil. Muitas vezes nós pensamos em desistir. Quantas vezes a gente senta numa cadeira, só você e Deus sabe o que está se passando pela sua cabeça. Você entra em alguma situação que você fala: o que vai acontecer comigo? Você pensa na família, você pensa nos amigos, você pensa na igreja, você pensa no trabalho, você pensa no dia a dia, no amanhã, você pensa nas coisas, e você fica pensando muitas vezes: o que vai acontecer comigo? Cheio de dúvidas. E quantas pessoas agora, nesse momento aqui, estão até dando um fim na sua própria vida, porque não consegue carregar um fardo que muitas vezes ele mesmo colocou nos seus ombros. Muitas vezes esse fardo é uma coisa muito mais mental, psicológica, e uma opressão espiritual, a ausência de Deus na vida, do que a incapacidade. Porque muitas vezes nós temos a capacidade para fazer. A Bíblia diz que Deus não nos dá provação sem que nos coloque um escape. Sempre tem um escape naquilo que Deus coloca na sua vida. Por mais que o mar esteja à sua frente, querendo te tragar, Ele sempre dá uma saída, sempre haverá. E a palavra dele para os filhos de Israel foi: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Quando você caminha nesse pensamento, a melhor coisa a se fazer é aquietar. A melhor coisa a se fazer é esperar o livramento de Deus. Tem coisa que você olha, você não vê solução. Tem coisa que você olha, você não vê uma saída, você não vê um resultado. Você olha para um filho, você olha para a esposa, você olha para a sua vida, você fala: como que eu vou chegar nesse ponto?
E o Senhor te diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus na sua vida. Aquietai-vos, porque eu estou no controle. Aleluia. E é o que ele diz aqui: não desista nunca. Às vezes você fala: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais estar no ministério, eu não vou cantar, não vou tocar, não vou dançar, eu não vou mais ser cristão. E o segredo está no versículo 36. Olha essa, William. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. O que o Senhor nos diz aqui é que a nossa vida cristã, ela não é individualista. Eles não entraram no barco, eles não entraram no mar da Galileia sozinhos, Miller. Às vezes a gente lê esse texto e imagina que eles estavam sozinhos na tempestade. Outros barcos estavam com ele. Às vezes passa pela nossa cabeça: eu vou parar, mas tem muito barco olhando para você. Em outro texto diz outros barquinhos, porque Deus tem um projeto com você, mas tem outros barquinhos que dependem da sua posição em Deus. E você fala assim: eu não vou desistir por causa dos barquinhos. Eu vou prosseguir, tem muitos barquinhos já andando junto. Aleluia. E muita gente diz assim: irmão, não liga não, olha para Jesus. Olha para Jesus não, olha para mim, porque Jesus, ele vive em mim. Você não vai ver Jesus aqui, você vai ver a minha vida. Quando você pensa que as pessoas não estão te olhando, estão sim. Muitos barquinhos seguiam eles. Se o Miller vai atravessar, eu também vou. Se o William entrou nessa tempestade, eu também vou. Se o Wander está conseguindo e vai até o fim, eu também vou. Tem muita gente olhando para você. Tem muita gente copiando você. Aleluia. É o texto que diz, Paulo diz assim: me imita a imitar Cristo. Enquanto vocês me imitam, eu imito a Cristo. Aleluia. João e Pedro, entrando na Porta Formosa, ele olha para um homem sentado e diz assim: olha para nós. Aleluia. Olha para o meu exemplo. Aleluia. E muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa. Paulo fala isso. Nós deixamos de fazer alguma coisa, mas nós não paramos, porque tem irmãos que olham para nós. Tem gente que olha para o teu ministério, Miller, e diz assim: eu quero ser diácono igual ele. Tem gente que olha para você, Doni: eu quero ser diácono igual você. Eu quero ser diácono igual o William. Tem gente que olha para você, Wander, e diz assim: eu quero tocar igual ele. Tem gente que olha para os meninos lá: olha, eu queria estar nessa mesa, eu queria estar aprendendo a fazer isso. Tem gente que olha para você e me diz assim: quando eu for pai, eu quero ser um pai igual você. Tem gente que olha para você, William, e fala assim: eu quero ser um marido igual você vai ser. Aleluia. Porque quando você anda, as pessoas olham para você. Olha para mim. Pedro diz assim: olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E tomando pela mão, ele levanta. Muitas pessoas estão olhando para você, esperando você estender a mão. Aleluia, aleluia. E nós às vezes pensamos: não, tem que olhar para Jesus. Sim, o texto até diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas as pessoas olham para você, sabe por quê? Nós somos carta escrita de Deus. As pessoas não lêem a Bíblia, lê você. Aleluia. As pessoas olham o teu comportamento, as pessoas olham o teu casamento, as pessoas olham o teu jeito de trabalhar, as pessoas olham o teu jeito de pagar as contas, as pessoas olham o teu jeito de lidar com as pessoas, as pessoas olham o teu jeito de louvar, o teu jeito de tocar, o teu jeito de ser ministro do evangelho, as pessoas olham o teu jeito de pregar, as pessoas olham o teu jeito de clamar, o teu jeito de adorar. Então quando você fala: eu não vou hoje, eu não faço hoje, eu não canto hoje, eu não toco hoje, eu não prego hoje, eu não vou ser mais cristão, um monte de barquinho vai para o buraco com você. Aleluia. É o que o texto diz. Não estou inventando nada. E Marcos coloca pelo poder do Espírito Santo esse texto. Não sou eu que escrevi isso aqui. E outros barcos os seguiam. Ninguém ia na frente, ia seguindo eles. Aleluia.
Por isso, às vezes, a dor no pé te deixa na igreja, te deixa em casa, mas tem barquinho que não vem porque você também não vem. Tem gente que quer que a família venha, mas ele não vem. Tem gente que não vem na oração, quer que você ore para ele. Aleluia. Mas a lógica é o ímpio seguir o cristão, não o cristão seguir o ímpio. É que o texto está dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo o Claudio Honor aqui, o vô que viaja. Quando ele está na cidade, os netos vêm. Não é? Não é isso? E os netos obedecem. Por quê? Tem 40 anos de evangelho dentro desse coração aí. Aleluia. Mais ou menos, né? Uns 40. Oh, glória. Imagine quanta tempestade esse barco não passou. E o neto olha e fala assim: eu vou seguir esse barco. Aleluia. Não é, Miller? O Miller, então, as pessoas vão na casa dele lá do fim de semana e falam: olha, eu vou para a igreja, se querem ir, vamos. Só quando não dá, não tem jeito, né, Miller? Aleluia. O Wander liga para mim na terça-feira, ela viu, vai ter hoje ou não vai? Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Tem um monte de barquinho olhando para você, olhando para mim. Separar, William, muita gente para. Aleluia. Às vezes as pessoas não estão vindo porque se está convidando, mas se você parar, vão dizer: está vendo, até ele parou, eu não vou. E até iria, mas você parou, não vai. Aleluia. Glória a Deus. Muitos barcos seguiam. Esse texto é maravilhoso. Muitas pessoas olham você. Parece que você é um anônimo. Parece que ninguém olha para você. Erre um pouco para você ver. Saia fora para você ver. Você vira notícia regional. Aleluia. Tem gente que é uma benção: escritor, cantor, político. Todo mundo odeia. O cara morreu, vira nome de rua. Olha, era um homem de muitos projetos. Depois que morre, porque a terra reconhece depois que morre. Se vira nome de rua depois que morre. Enquanto você está aqui, você é pisado, arrebentado, enxotado, julgado mal. Aleluia. Mas mesmo assim, tem muita gente olhando para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente que fala assim: eu vou orar porque o meu pai e minha mãe ora. Eu vou ler a Bíblia porque aquele irmão, ele fala da Bíblia. Se você não falar, ninguém vai fazer. Aleluia. Olha o texto: muitos barcos o seguiam. Você já ouviu uma pregação sobre esse texto? Essa não. Oh, glória. Que Deus dá revelação no detalhe. Você não viu nada ainda. Eu vou devagar aqui. Aleluia. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Que tamanho era o temporal? Grande, Miller. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais forte o cara é, o vento vem mais forte ainda, né? Aleluia. E as ondas o arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aleluia. Olha o texto. Você vai entender uma coisa aqui agora. Aleluia. Levantou-se grande temporal, marca isso. E o barco estava a encher-se de água. Tem uma aplicação aqui que você vai cair da cadeira agora. Sabe o que faz o teu barco e o meu afundar? Você deixa coisas de fora entrar. Estão dizendo que você é isso. Se você falar assim: eu não sou porque Jesus falou que eu não sou, volta para fora. Mas se você guardar, o barco vai fazendo assim, ó. E você está andando, então dizendo: William, agora depois que você ficou crente, você ficou vaidoso, né? Você ficou enjoado, né? Tem uns colegas que falam assim pra gente, ficou orgulhoso. Quando você vivia nos botecos por aí, pagando cerveja para todo mundo, gastando R$200 por fim de semana, você era o cara da hora. Agora você passa na rua com a Bíblia do braço, você ficou orgulhoso. As pessoas não vão entender. Por que aqueles dois meninos saem lá da Azaleia, o outro sai lá do São Judas, lá onde o São Judas perdeu a meia, ele sai de lá.
O outro sai aqui do Nova Colina, isso? Não, o Agrolar. O outro sai da Azaleia, o outro sai lá do Palmares, o outro sai lá de Piracicaba, o outro sai lá do Rio das Pedras, né? Não é isso? Os caras ficam, esses caras aí. Quando você estava nas baladas da vida, nas encruzilhadas da vida, né? Você era o cara da hora. Agora você é o cara chato, porque todo domingo você acusa as pessoas dizendo: o que aquele cara vai fazer na igreja? Porque tem gente te olhando e tem gente te seguindo. Muitos barquinhos seguem você. E olha isso, olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: mas aí as pessoas vão começar a jogar coisa em você, viu? Faça isso não. Você vai ficar louco se ler a Bíblia. Se você falar, vou parar de ler a Bíblia, a água entra. Você vai no culto de oração? Não, mas culto de oração, não, deixa lá, teus irmãos orando por você. Se você falar, é verdade, a água entra. E quando a água vai entrando, coisa de fora para dentro, né? O dia que eu esqueci o celular no meu trabalho, eu não voltei para pegar, eu li um livro. Porque você chega em casa, né, no meio da política, no meio do trabalho, no meio de sei o quê, fica lá, bzz, bzz, não é? Bzz, bzz. E você acorda de manhã, em vez de dar um beijo na esposa, pega o celular. Você acorda de manhã, em vez de você dobrar o joelho, você pega o celular e vê o que está acontecendo no mundo. Você está olhando para as águas do mundo, tentando entrar dentro do seu barco, e você fala assim: vem água. Aleluia. E se você não tivesse visto, né, você não ia receber aquilo. Aí alguém diz assim: fulana, você viu o que fulana, ciclana colocou no Facebook sobre você? Nossa, veja lá. Aí o coração se turba. O que é isso? Aí ela vai se responder e fica aquele jogo. E o barquinho. Daqui a pouco eu não vou na igreja mais. Por quê? Eu não consigo. Eu não tenho força. O barco cheio de água. Aleluia. O barco está cheio de água. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força. Bíblia? Não, Bíblia então. Bíblia é coisa do passado. Porque agora eu tenho no celular a hora que eu quero. Mas não vê. Aleluia. As ferramentas estão aí, mas eu não vou. A gente fica 5 horas fazendo leitura da vida dos outros no Facebook e não fica 1 minuto orando. A gente vê no culto de oração aqui, dá para contar no dedo, né, Miller? Doni. Tinha 15 pessoas aqui quarta-feira, uma benção de Deus, foi um fogo aqui. Aleluia. E você se alimenta até chegar o domingo. Aleluia. Pode chegar aqui, entrar aqui dentro dessa porta, às vezes está com o barquinho um pouquinho assim de água, a hora que você sai está seco. De modo que o mesmo já estava a se encher de água. Aleluia. Olha Jesus no 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Aleluia. Olha que coisa. Dormindo. Não, aqui eu tenho que parar. Deus dorme. Deus dorme. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele era homem. Ele veio como homem. Morreu como homem. O filho do homem será levantado. João viu ele, Apocalipse, o filho do homem. Quem está sentado do lado de Deus no trono é um homem. É Jesus em forma de homem. Porque quando João vê ele voltar, ele vê um semelhante ao filho do homem. Quando ele fala com Maria após a ressurreição, ele fala Maria. Ela fala mestre. Ela reconhece. Aleluia. Quando ele aparece lá no meio dos discípulos e fala para Tomé, toca aqui na minha mão. Ele é ele, sou eu. Toca aqui do lado. É a mesma costela, é a mesma mão. Ele é homem. Aleluia. E Filipenses fala assim, capítulo 2: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de homem, de servo. Agora segura na cadeira aí. Aleluia. Olha a diferença, William. Olha isso. Satanás estava lá em cima. Ele falou assim: eu vou subir. E caiu. Jesus estava lá em cima e falou: eu vou descer. E subiu.
Aleluia. Satanás falou assim: eu vou subir. Aí Deus falou assim: cai. Jesus falou: eu vou descer. Aí Deus fala assim: sobe. Uau! Por quê? Satanás quis ser igual a Deus, ele quis ser igual aos homens. Aleluia. Tem um monte de crente e um monte de denominações por aí ensinando você a ser Deus. E Jesus está querendo que você seja homem. Aleluia. Andar em santidade é você, no caminho, se santificar. Quem está limpo, limpe-se ainda. Aleluia. É você se aproximar da figura de Cristo. É você permanecer em Deus. Aleluia. Mas não, aqui só entra anjo. Aleluia. E olha Jesus dizendo: não, eu sou homem, eu desci como homem, eu vivi como homem, eu morri como homem. Mas o que está acontecendo aqui? Como homem, ele dorme. Aleluia. Só que Jesus é o homem que não deixou de ser Deus. E guarda isso agora. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Encher da humanidade. Mas ele se esvazia, ele não deixa de ser Deus. E nesse texto, como homem ele dorme, mas como Deus, ele aquieta o vento. Uau! A Bíblia diz que a arca era de madeira e ouro. Tinha ouro na arca. Madeira, homem, ouro, Deus. No barco, ele se manifesta como homem e se manifesta como Deus. Como homem ele dorme, como professor ele dorme, como mestre ele dorme, mas como Deus ele manifesta e ele acalma o vento. Aleluia. Então o sono de Jesus aqui não é um sono para simplesmente descansar, é um sono para ensinar. Quando Deus se aquieta na sua vida, ele está ensinando. Aleluia. Quando Deus se aquieta, ele está ensinando. E nós temos que aprender a ouvir Deus quieto, o silêncio de Deus nas nossas vidas, porque se ele já deu a palavra, guarda ela. Deus não precisa ficar falando às vezes, ele já falou. E olha aqui para a gente fechar isso, fechar esse texto. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? Irmão, tem gente que prega isso aqui e diz assim: eles o acordaram. Não é acordar, é despertar. Você já passou pelo sono e alguém faz um barulho do seu lado, você está sonhando, do nada você levanta com o coração a 120 por hora, batendo forte, Miller. Já imaginou alguém chegar, você lá deitadão no travesseiro, e alguém falar assim: mestre, mestre, não importa que pereçamos, o barco está afundando. Se é nós, levanta, arrebenta a cama, puxa o travesseiro, joga a coberta para o lado, tromba com a porta, derruba o ventilador. Jesus faz assim, ó. Jesus desperta, ele não acorda, ele desperta. Sabe aquele jeito que faz assim, ó? Estica os nervos, Jesus desperta aqui. Olha isso. Eles o despertaram desesperadamente. Imagina você num barco cheio de água, Miller, e alguém acorda você. Você fala assim: eu quero saudar Deus com a paz dos irmãos, né? Você ora para Jesus, para a igreja abençoar Deus, você fala uma bagunça, você está perdido, né? A paz dos irmãos para Deus, você fica doido. Olha Jesus, ó. Olha Jesus, ele fala assim: mestre, não te importa que pereçamos? Olha ele, no 39. E ele, despertando, viu? Ele estava ainda espreguiçando, Miller. Olha o que ele faz. E olha para o vento e fala assim: repreendo-te. O cara tá bocejando ainda, ele olha para o vento. Aleluia. Repreendeu o vento. Acalma-te, emudece-te. Ó, e o vento aquietou e fez grande bonança. No 37 é o que está escrito, Miller.
grande temporal. No 39, grande bonança. Aleluia. Quanto maior a luta, maior a vitória. Deus não perde para onda grande. Se a onda é grande, a vitória vai ser maior. Olha isso que ele faz. Despertando, repreendeu o vento. Eu vou parar aqui. Não dá para pregar mais. Sabe por quê? Olha o que ele faz. Por que que ele não repreendeu o mar? Repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta. Por que que ele repreende o vento e não o mar? Quem já pescou aqui? Você gosta de pescaria? Alguém já entrou no barco? Miller, o que movimenta as águas? O vento. Então ele tem que repreender o quê? O vento, não o mar. Ele estava dormindo, mas Deus sabe o que está fazendo sempre. Se ele repreende o mar, Wander, se ele repreende o mar e não o vento, o mar fala assim: beleza, estou saindo, Deus mandou, o barco foi embora. Aleluia. Mas ele fala assim: vento, repreendo-te. Mar, quietinho aí, que agora não tem nada soprando. Aleluia. Sabe o que ele está fazendo aqui? Deus não trabalha no efeito, Deus trabalha na causa. Ele vai trabalhar na causa do que está causando tumulto na sua vida. Aleluia. Ele vai trabalhar na causa. Eu não aguento isso aqui. Ele vai lá na causa, ele vai lá no fundo, ele diz assim, ó: repreendo vento, mar, quieta. Eu vou na fonte. Aonde está o problema? Aleluia. Ele quer trabalhar na fonte do problema. Ele diz assim: acalma-te e emudece. E o vento aquietou, e depois fez bonança. Jesus trabalha na causa. E o mar, ó, sem vento, aleluia, sem tempestade. E do mesmo jeito que a tempestade se levantou, do mesmo tamanho foi a bonança. Eu quero profetizar na sua vida para encerrar. Só que o 40 tem crente que não gosta, William. O 40 é pesado. Aí diz assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Bom, enquanto está repreendendo o vento, tá bom. Agora Jesus repreende os discípulos. Tem gente que não gosta de repreensão, né? Não, falou comigo. Eu vou na igreja porque eu quero. Tem um monte de igreja para mim. Aleluia. Não é isso? Jesus repreende. Enquanto Jesus está repreendendo os outros, está maravilhoso. Repreenda o vento. Oh, glória, aleluia. A hora que olha para ele e fala: quero te repreender, você fala: e agora? Jesus fez isso. Olhou para os discípulos e falou: agora eu vou ensinar vocês. Cadê a fé? O mestre dormiu para ensinar eles a ter fé. Aleluia. E olha o resultado: foram reprovados. Então, como é que não tendes fé? Jesus falou: não tem fé. Aleluia. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento lhe obedece? Isso é uma pregação literal, versículo por versículo. Eu gosto disso. Miller, não importa quanto tempo você tem de igreja, 40 anos, 30, 5, 1 ano, essa palavra tem que estar na sua boca todos os dias. Todos os dias Deus tem que te surpreender. Quem é este? Sabe quem falou quem é este? Quem viu ressuscitar Lázaro? Quem viu levantar a filha de Jairo? Quem viu limpar leproso? Quem viu Jesus andar por cima das águas? Que é o segundo milagre. Quem é esse? E o detalhe: um perguntou para o outro, ninguém perguntou para ele. Um olhou para o outro e falou: quem é esse? Quem é esse? Miller, nós já vimos de tudo. Quem é esse? Sabe o que Deus está dizendo aqui para você e para mim? Nós precisamos ter experiências e admirar com Deus sempre. Deus precisa estar fazendo coisas novas sempre. Quem é esse? Quem é esse?
Essa igreja já passou por batalha, por luta. Nós estamos em pé. Por quê? Quem é esse? E olha que coisa linda. Da tempestade eles ficaram com medo, mas de Jesus eles falaram, encheu-se de temor. Sabe por quê? Aleluia. Só tem temor quando Jesus está dentro. Igreja que não tem Jesus dentro não tem temor. Aleluia. Só tem temor. E olha, ele é tão poderoso que o temor foi maior do que a própria tempestade. Olha o que Deus está dizendo para você. Você vai chegar do outro lado, mas nunca perca o temor de Deus, como tem muitas pessoas perdendo. Nunca. O temor. Porque ele é maior que a enfermidade. Ele é maior que a tempestade. Ele é maior que o desemprego. Ele é maior do que o medo. Ele é maior do que a pandemia. Nunca perca o temor daquele que é maior. Aleluia. Os discípulos ficaram com grande temor e perguntaram um para o outro, quem é este? Quem é este? Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem vitória na tempestade. Aleluia. Mas o temor daquele que está dentro, aleluia, aleluia, é muito maior do que quem está fora. Glória a Deus. Se Satanás está batendo a porta, irmãos, pede para Jesus atender. Sabe por quê? Porque quem está dentro é maior do que quem está fora. Feche seus olhos. Eu quero encerrar. Glória a Deus. Você nunca mais vai ler Marcos capítulo 4, 35 a 41 do mesmo jeito. Porque Jesus dá vitória e tem uma promessa de você chegar do outro lado. Aleluia. Quem pode orar comigo agora com as duas mãos levantadas? Por um instante. Aleluia. Glória a Deus. Se você não passou por tempestade, vai passar. Aleluia. Mas você tem a garantia hoje. Aleluia. Tem um louvor, né? O vento balançou meu barco em alto mar. Não é? Aleluia. É o vento. Ele vai estancar o problema lá na fonte. Não adianta nada ele estancar o mar. Se o vento continuasse, o mar ia continuar agitado. Aleluia. Se está tendo problema na tua casa, ele quer atuar na fonte do problema. Ele vai te ensinar se você manter temor de Deus. Aleluia. Nós precisamos ter mais temor de Deus.